Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É assim, irmãos e irmãs, com estas palavras que São João narra no seu Evangelho, como Jesus confia aos discípulos a missão e, confiando a missão, dá a eles o Espírito Santo, capaz de iluminar, de conduzir e de guiar os discípulos nesta missão. Aqui, irmãos e irmãs, nós estamos lendo o capítulo 20 do Evangelho de São João. E São João, ele vai dizer que depois que Jesus ali entrou, ele desejou primeiro a paz. A paz esteja convosco. A paz é, portanto, um dos primeiros frutos do ressuscitado, concedido para a sua comunidade, para os seus discípulos, porque os discípulos estavam, naquela ocasião, temerosos e receosos, estavam com medo, como nos diz o próprio evangelista, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Jesus precisava, portanto, em primeiro lugar, retirar o medo do coração dos discípulos e confiar, entregar a eles a sua paz. A paz esteja convosco. Em outra passagem, Jesus havia dito: dou-vos a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo a dá. Portanto, concedendo a paz, Jesus assim tira do coração dos seus discípulos o medo que até então, aquele momento, eles estavam sentindo. E depois, então, de conceder a sua paz, a paz esteja convosco, Jesus agora confia aos discípulos a missão que ele próprio recebeu do Pai, dizendo aos seus discípulos: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Quer dizer, da mesma forma que eu fui enviado pelo Pai, vocês agora são enviados por mim. Como o Pai me enviou, agora eu envio vocês, entrego a vocês a missão que um dia o Pai me confiou. Vocês são quem agora no mundo continuarão esta missão, porque a missão não podia parar com a volta de Jesus para o Pai. A missão deveria continuar, e a missão continua com a igreja, com os discípulos do Senhor. Por isso Jesus vai dizer: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Da mesma forma, do mesmo modo, e inclusive Jesus concede aqui o mesmo poder que apenas ele e somente ele tinha: o poder de perdoar os pecados. Vejam, irmãos e irmãs, aqui o que é que Jesus diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Lembremos daquele conflito que aconteceu entre Jesus, os mestres da lei e os fariseus, acerca do perdão dos pecados,
quando um paralítico foi levado até Jesus, e antes de curar o paralítico de sua paralisia, Jesus disse para aquele paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus que estavam ali olhando e que ficavam sempre à espreita para saber se Jesus fazia algo de errado, os fariseus então questionaram: ele está blasfemando? Nenhum homem pode perdoar pecados, o perdão é reservado a Deus, somente Deus pode perdoar os pecados. Aí é quando Jesus vai dizer para eles: por que vocês pensam isso no íntimo de vossos corações? Para que vocês saibam que na terra o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, diz Jesus ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te e anda. Quer dizer, se eu tenho o poder de te curar da paralisia, eu tenho o poder de te perdoar os pecados. Porque Jesus era Deus, porque Jesus é Deus, e este poder, que é um poder de Deus de perdoar os pecados, Jesus o transmite, Jesus o passa para os seus discípulos. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tem alguns que dizem, pensando erroneamente: eu não me confesso com padre, porque padre também tem pecado. E tem, criatura, talvez mais do que você. Mas o Senhor Jesus deu este poder. O Senhor Jesus entregou este poder. Foi assim que Jesus quis que o perdão fosse recebido e fosse dado, através daqueles a quem ele concedeu o poder de perdoar os pecados. É o poder de Cristo passado para os seus apóstolos que atua na hora da confissão. É Cristo quem perdoa, agora perdoa, dá este perdão através daquele a quem ele um dia concedeu este poder, o poder de perdoar. Está achando ruim? Quando chegar lá em cima vai reclamar com o nosso Senhor, porque o Senhor deixou homens para a gente procurar e pedir o perdão a eles. Foi assim que Cristo quis. Cristo não confiou o poder de perdoar os pecados a nenhum anjo, mas confiou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, confiou àqueles a quem ele escolheu. E assim, irmãos e irmãs, nós apenas obedecemos ao Senhor na sua vontade, naquilo que ele quis, quando entregou o seu poder de perdoar os pecados aos seus discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Vejam, irmãos e irmãs, aqui que a igreja, portanto, ela é presença de Cristo, que cada discípulo é, portanto, presença de Cristo neste mundo. Lembremos o que foi que Jesus disse no encontro que teve com Paulo a caminho de Damasco, ele que estava indo para prender, para perseguir os cristãos. A pergunta que Jesus faz a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, sem saber quem era, pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Perseguir os cristãos é perseguir a Jesus. Perseguir a igreja é perseguir a Jesus, porque esta igreja é o corpo de Cristo, que é a sua cabeça. Ninguém fala mal do corpo sem falar mal também da cabeça. Ninguém fala mal da cabeça sem falar mal também do corpo. Falar da igreja é falar de Jesus Cristo. Prejudicar a igreja é prejudicar a Jesus Cristo. Ele próprio se identificou com os seus discípulos perseguidos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. A igreja é, portanto, continuação de Cristo. É corpo de Cristo, como nos diz São Paulo também,
nesta leitura que nós ouvimos hoje. Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Podem até alguns acharem que não é assim, porque a igreja é feita de homens e mulheres, fracos, limitados e pecadores, mas foi assim que o Cristo quis constituir e formar a sua igreja como seu corpo e como seu templo. E assim, irmãos e irmãs, a igreja continua no mundo a missão de Jesus Cristo. Quem é esta igreja? Somos cada um de nós que fazemos parte desta igreja. Somos membros deste corpo que é a igreja, como nos diz São Paulo. Membros, portanto, cada um importante, necessário e fundamental para o bom funcionamento deste corpo. Assim, irmãos e irmãs, nós somos esta igreja, igreja que continua no mundo, como nos diz a primeira leitura, anunciando as maravilhas de Deus, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, proclamando a boa nova da salvação. Portanto, compreendamos que o Cristo nos enviou ao mundo, assim como ele foi enviado pelo Pai. Tal e qual Jesus foi enviado pelo Pai para este mundo. E lembremos a oração que Jesus fez e que nós ouvimos na quinta-feira passada. Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Foi esta a oração que Jesus fez para os seus discípulos. Não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. E assim, irmãos e irmãs, nós como igreja somos enviados por Jesus Cristo, por aquele que um dia foi enviado pelo Pai para este mundo. E assim como não aceitaram a Jesus Cristo, também não aceitarão a igreja. O próprio Jesus deixa isto claro para os seus discípulos. Se escutaram a mim, escutarão a vocês também. Se rejeitaram a mim, rejeitarão a vocês também. A rejeição, portanto, faz parte da caminhada da igreja, faz parte da missão da igreja. Porque se rejeitaram a cabeça, rejeitam também o corpo. Se rejeitam o corpo, rejeitam também a cabeça. E assim temos o Cristo que é a cabeça, a igreja que é o corpo. O que aconteceu à cabeça Jesus Cristo? Se escutaram a mim, escutarão a vocês também. Se rejeitaram a mim, rejeitarão a vocês também. A missão da igreja é a missão de Jesus Cristo. E assim, irmãos e irmãs, vamos para a segunda parte, quando Jesus sopra sobre eles e concede a eles o Espírito Santo. Porque ao conceder a missão, Jesus sabia que os discípulos precisavam ser auxiliados nesta missão. Precisavam da força do alto para cumprirem essa missão, pois somente com suas forças humanas a igreja não suportaria, não aguentaria, não levaria adiante a missão que o Senhor lhe confiou. Por isso nos diz o evangelista, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, aqui este sopro de Jesus, feito neste dia em que ele concede o Espírito Santo, lembra-nos do sopro lá do livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher do barro da terra. E nos diz o livro do Gênesis, Deus soprou em suas narinas um hálito de vida e o homem passou a ser um ser vivente. O sopro de Deus no início da criação dá ao homem a vida, tornando ele um ser vivente. Agora, em Pentecostes, Jesus
ao soprar sobre os seus discípulos, concede a eles o Espírito Santo para receberem assim a força para agirem em nome de Jesus. Se o primeiro hálito, se o primeiro sopro dado no livro do Gênesis era para que o homem se tornasse um ser vivente, agora o sopro dado e concedido por Jesus é para que o homem receba o Espírito Santo, para que assim cada homem e cada mulher que recebe este sopro de Jesus se torne templo do Espírito Santo, como vai dizer São Paulo. Meus irmãos e minhas irmãs, todas estas realidades aconteceram conosco no dia do nosso batismo. Ali, no dia do batismo, recebemos também este sopro de Jesus, este sopro que nos dá o Espírito Santo. Para quê? Para nos guiar na missão, para nos ajudar a cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Recebei o Espírito Santo, porque foi assim, irmãos e irmãs, que também Jesus iniciou a sua missão. Lembremos aquele momento em que Jesus foi até o Rio Jordão, para lá no Rio Jordão ser batizado por João Batista. João Batista queria se recusar. Sou eu quem devo ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus vai dizer para João Batista: por enquanto deixa como está. E então João Batista batiza Jesus. E o que acontece quando João Batista batiza Jesus? Nos dizem os evangelistas, o Espírito Santo em forma de pomba desceu do céu e pousou sobre Jesus. Ali, depois de batizado, tem início a missão de Jesus Cristo. Ele vai para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. No deserto fica 40 dias e depois dos 40 dias ele volta para começar a sua missão, o seu ministério público. E assim, irmãos e irmãs, nós vamos ver Jesus recebendo também, no início de sua missão, o Espírito Santo sobre ele. E agora ele faz com os seus discípulos aquilo que um dia o Pai fez com ele, enviando o Espírito Santo. Agora Jesus sopra sobre os seus discípulos e diz para ele: recebei o Espírito Santo. Agora vocês estão equipados para a missão. Agora vocês têm os instrumentos necessários para desempenhar a missão que eu lhes confiei. Recebei o Espírito Santo. E agora então, irmãos e irmãs, sem medo mais no coração, com o Espírito Santo sobre cada um deles, os discípulos vão sair em missão. Vão transformar o mundo com a mensagem do Evangelho, cumprindo assim aquele mandato missionário que o Senhor deixou. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Tornem discípulos meus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, celebrar o dia de Pentecostes é celebrar a missão que o Senhor nos confiou, a missão que o Senhor nos entregou como discípulos, como igreja que somos cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, desde aquele dia em que o Senhor soprou sobre eles, em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Maria reunidos em oração, nunca mais este Espírito Santo deixou de ser enviado pelo Senhor Jesus, porque a partir daquele instante a igreja iniciou a sua missão e não concluirá esta missão antes que o Filho do Homem volte. Lembremos aquilo que Jesus vai dizer: construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Por que não vencerá?
porque está fundamentada em Jesus Cristo, porque está conduzida pelo Espírito Santo. Podem falar, podem arranhar, pode sangrar a igreja, mas nunca ela terminará, nunca ela findará, porque ela tem nela o Espírito Santo dado por Jesus, o Espírito Santo soprado sobre ela por Jesus, o Cristo ressuscitado. Somos a igreja de Cristo, somos os discípulos de Cristo. Cristo nos confiou a missão. Peçamos que o Senhor nos ajude a desempenhar a missão que Ele confiou a cada um de nós, como membros da igreja que somos, igreja que é o corpo de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nestas palavras, neste gesto de Jesus que o evangelista São João nos relata neste trecho do seu evangelho. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.